Schiller, a gente começou 2019 com o Rodrigo Maia assumindo um pedestal que parecia caber só um, né? Liderança do Congresso Nacional, liderança do debate político, liderança do debate sobre as reformas, liderança sobre o encaminhamento das reformas, quer dizer, ganhou vários apelidos durante o ano essa atuação dele, o parlamentarismo branco, o primeiro-ministro e por aí vai. Quando foi chegando ali, meados do segundo semestre, uma marca importante quando chegou a reforma da Previdência no Senado, o Davi Alcolumbre, um rapaz jovem, né, que chegou ali meio no susto, sem nenhum histórico, nem de perto, apesar do Rodrigo Maia ser jovem também, nem de perto que o Rodrigo Maia tem, esse protagonismo, esse pedestal começou a ser ocupado pelos dois, né? O Davi Alcolumbre buscando esse espaço. Então, 2020 começa não mais com uma única figura, mas com essas duas figuras. Ontem o presidente Bolsonaro, por exemplo, disse que ligou e chamou os dois para conversar sobre a questão da tarifa da energia solar, enfim. Se fosse há um ano, a gente teria ouvido ele dizer que ligou só para o Rodrigo Maia, né? O Alcolumbre seria uma peça irrelevante nesse processo. Como é que você está vendo essa nova configuração? Porque a gente continua tendo, não uma reforma que pode nos atropelar completamente, como era a reforma da Previdência, mas reformas que podem garantir uma caminhada mais segura para o futuro. Como é que você está enxergando essa nova configuração de um protagonismo mais compartilhado entre o Maia e o Alcolumbre? Eu acho que a expressão é exatamente essa, Thaís. O que houve? Nós tivemos a votação da reforma da Previdência, né, e ela ficou, evidentemente, ficou muito marcado o protagonismo do Rodrigo Maia na condução do processo. O Senado teve um papel secundário, né? Tanto é que foi empurrado com a barriga isso para chamar da PEC paralela. Hoje eu não tenho nem certeza se será votada a PEC paralela. Você veja que até nisso o Rodrigo Maia intervém. Ele diz, olha, quem sabe a gente só vota os estados e municípios, só vota a entrada dos estados. Separa esse pedaço. Exatamente. E eu acho que ele expressa realmente um sentimento hoje da liderança da Câmara. Eu diria assim, da liderança responsável da Câmara, né? Quer dizer, que diz o seguinte, olha, nós vamos agora descaracterizar, alguns meses depois de promulgada a reforma, 8, 7 meses, vamos descaracterizar a reforma. Quer dizer, então, para quê? Né? Calma, vamos deixar alguns anos, deixar amadurecer esse processo. Agora, incluir estados e municípios. Às vezes a dificuldade que está havendo em vários estados para a aprovação da reforma da Previdência, começar por São Paulo. Liminar na justiça, e vai e volta. Hoje eu estava olhando, quer dizer, o questionamento, inclusive, da propaganda do governo, que eu acho correto, acho que o governo não tem nada que fazer propaganda de projetos próprios com dinheiro público, né? Se é um debate na sociedade, um debate na Assembleia Legislativa, você vai usar o recurso público para defender um ponto de vista, mas só para dar um sinal. Briga na Assembleia. Então, isso... Mordida. Você tem N questões, isso tudo vai ser judicializado nos estados, o custo para o país dessa reforma ter sido jogada para os estados dessa maneira. Então, eu diria, houve um protagonismo da Câmara, não é? Agora o Rodrigo Maia faz um jogo muito inteligente, né, de preservar a autonomia. Então ele bate a sopro o tempo inteiro no Congresso, né, no Executivo. Ele já faz isso com o presidente Temer e faz com o presidente Bolsonaro. Não é? Então, num certo momento, se estreitou a relação com o presidente Davi Alcolumbre, o governo estreitou as relações, e passou a migrar demandas do Executivo para o Senado, né, que é o caso das 3 PECs, né, que entram via Senado. E essas PECs, isso de alguma maneira cria esse estado de equilíbrio, que eu acho muito positivo, né? Então, a partir daí o Rodrigo Maia reage, diz, olha, e a PEC administrativa, essa tem que entrar pela Câmara, porque isso é uma pauta do coração do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um político que tem uma pauta, ele é um político de corte liberal, pró-reformas, isso foi muito importante no governo Temer, tem sido muito importante no governo Bolsonaro. Então ele já anunciou que vai colocar em fevereiro a autonomia do Banco Central. Vocês perceberam, ficou um ano uma gaveta, esse projeto, a autonomia do Banco Central. Nós mesmos fizemos não, né? Está lá há muito mais tempo, mas nessa legislatura, um ano. Né? Nós fizemos um canal livre, vocês participaram com o Hermínio Fraga, e a gente perguntou, né? E aí, o projeto da autonomia do Banco Central? É importante, mas cá entre nós, é mais consolidar uma relação que já está estabelecida. É o típico do projeto, diz o seguinte, enquanto o governo preserva a autonomia de fato política, está tudo legal.
Mas na medida que o governo um dia... Avança, né? Na medida que o governo um dia, o presidente acordar mal-humorado com a taxa de juros e fazer um telefonema que não devia fazer, ou fazer um tipo de pressão política... Uma declaração. Ou vindo do Congresso uma pressão. Houve uma pressão do Congresso, a questão, por exemplo, do limite do cheque especial. Que foi uma pressão no Senado. Será que é correto os senadores fazendo pressão sobre o presidente do Banco Central para tabelar ou criar um limite para o juro do cheque especial? A gente até gosta, né? Pô, tem que limitar mesmo. Mas vamos lá, não é a função do sistema político pressionar políticas do Banco Central. Isso no mundo inteiro, no mundo avançado, existe um insulamento burocrático desse tipo de agenda. Isso é uma agenda do Rodrigo Maia. Então eu vejo 2020 como um ano de maior equilíbrio entre Senado e Congresso. Eu acho muito positivo, tem lideranças muito boas no Senado. Né? Os Tasso Gereissati, Simone Tebet, você tem aí... Chile, mas os dois não vão ficar permanentemente presidindo as casas. Né? O Alcolumbre, inclusive, se movimenta para ser reconduzido, né, à presidência do Senado e, portanto, do Congresso. O Maia diz que não tem esse interesse, mas abre-se, inclusive, essa discussão. Quem será o sucessor de Rodrigo Maia nesse cargo que é cada vez mais poderoso, que é de presidente da Câmara, né? É o cara que diz o que vai ser votado e o que não vai. Como é que você vê esse jogo aí? Olha, falta tempo ainda, né? Você tem liderança, possivelmente vai ser algum partido chamado Centrão, né? Centrão estendido, vamos dizer assim, né? Acho muito difícil que os partidos, digamos assim, mais orgânicos consigam, como o PSDB, por exemplo. Eu acho que a tendência é algum... Você tem lideranças importantes no Congresso. Eu vou evitar dizer nomes aqui, porque nomes, a chance de errar é muito grande, né? Mas é um problema, porque a personalidade do Rodrigo Maia afeta. Ele é um talento, na verdade, um talento brasileiro para o Congresso Nacional. Então, conseguir um líder com essa característica pessoal, com essa habilidade, não basta participar da coalizão. Não é? Você tem 27 partidos funcionando lá. Como é que você coesiona isso num período eleitoral? É um desafio grande, mas está longe ainda. Eu acho que a tendência é ficar com alguns dos partidos do Centrão. E, quiçá, temos existem deputados, acho que tem um talento próximo. Infelizmente, o Rogério Marinho não foi eleito, né? Poderia ser um ótimo presidente. O Rodrigo Maia teve pouco voto, hein, no Rio de Janeiro. Mas geralmente é assim, né? Quer dizer, por quê? Porque o deputado não pode ver no presidente da casa um eventual player político. Quer dizer, ele tem que ver um político de baixo perfil, quer dizer, que não tenha traços populistas, né? Seja que não tenha pretensão de poder. Por que o Bolsonaro nunca foi unido? Quer dizer, você tem perfis diferentes ali. O Rodrigo Maia não ameaça ninguém, quer dizer, ele é visto como um político de articulação, baixo perfil, quer dizer, não faz muita retórica, não é? Tem uma enorme capacidade de lidar com a oposição. Você volta e meia está o Rodrigo Maia jantando com a oposição, conversa com a oposição o tempo inteiro, faz um agrado para o PSOL, faz um agrado para o PT. Essa é a função do presidente da Câmara. Por isso que eu digo, ao contrário do que a gente, nós temos um pouco de complexo de vira-lata no Brasil, né? A gente acha que a nossa democracia é ruim. Lá saiu uma pesquisa interessante mostrando que entre 42 países o Brasil é o terceiro com a pior avaliação. Essa pesquisa é um pouquinho antes do governo Bolsonaro, né? Mas dá um reflexo. Nós temos 23% só de... Deve ter piorado, então. Pessoas, não sei se piorou, eu não tenho pesquisa atual. A sensação, mas a sensação da sociedade no final do ano passado, no final de 2018, era de que apenas 23% dizia que a nossa democracia é funcional, ou seja, que ela funciona. Era a terceira pior avaliação entre 42 grandes democracias do mundo. Né? Então, mas a gente tem um complexo de vira-lata. O fato é que o Congresso funciona, aprovou reformas importantes nos últimos 3, 4 anos, não é? Não é? E tem esse equilíbrio que a Thaís se referiu, tem uma liderança importante, que é o Rodrigo Maia. Enfim, então acho que tem elementos para se ter uma visão positiva. E tem liderança, eu acho que pode substituir o Rodrigo Maia no final do ano. É ano de eleição, né? A festa da democracia, como costumam dizer, né? E é uma eleição diferente municipal, né? Porque o presidente da República dá indício de que não vai se envolver com nada. Pelo menos, aparentemente, não está trabalhando pela eleição, a não ser pela criação do partido, que é o que tudo indica, não vai ficar pronto para a eleição do ano que vem. Então, se ele for apoiar alguém... Deste ano. Deste ano, exatamente. Se ele for apoiar alguém, vai ser alguém embutido em um ou outro partido e escolhido a dedo. Um modelo, num modo muito específico. O fundão, como você já lembrou aqui, a maior parte do dinheiro para o PSL, de onde o presidente saiu obrigado, e para o PT, com o ex-presidente Lula solto e ainda como figura muito influente, como o Datafolha mostrou agora no domingo, numa pesquisa do domingo, só abaixo
do ministro da Justiça, Sérgio Moro, à frente do presidente Jair Bolsonaro. O PSDB ainda tentando encontrar um espaço para chamar de seu, né? E com uma questão terrível na maior cidade do país. A Maju acabou de noticiar aqui uma nova internação do prefeito da capital por uma nova sessão de quimioterapia. Ele já anunciou que é candidato à reeleição, mas o fato é que, objetivamente, ninguém sabe em que condição de saúde ele chegará a junho, a agosto, para começar a fazer campanha eleitoral. Olha, o que você imagina para esse ano? Olha, primeiro, é uma eleição muito estranha, né? Nós vamos ter, primeiro em termos de financiamento, nós vamos ter o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é distribuído entre todos os partidos, né, que tem funcionamento. Inclusive o PCO vai ganhar dinheiro, vai ganhar mais de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de reais lá. Né? A Rede vai ganhar 27 milhões de reais, né, sendo que não tem acesso ao fundo partidário, porque não formou bancada no Congresso. Então esse é um detalhe curioso, para a gente entender assim, as contradições do Brasil. Nós criamos uma lei que diz o seguinte: cláusula de desempenho, só forma a bancada quem fizer 1,5% ou 3% em 2030. Então é uma progressão. Então a gente quer o quê? Estimular a fusão partidária. Tem muito partido, tem que fazer a fusão partidária, certo? Só que daí a gente cria uma outra lei, criando o fundo eleitoral que distribui para todo mundo, incentivando, portanto. Então é um negócio... É a mesma coisa você ser pai de criança e dizer assim, olha, se não estudar, não ganha, sei lá, corta a mesada, né? Aí no outro dia você cria uma outra regra na casa, seguinte, mas vai ganhar mesada se, sei lá... Ver televisão. Comer brócolis. Comer brócolis. Daí eu como bastante brócolis, não estuda, ganha. É um negócio paradoxal no Brasil, que a sociedade não acompanha, isso que me intriga, né? Então, para isso serve o jornalismo também, ao contrário que diz o presidente Bolsonaro que tem que proibir, mas o jornalismo tem função. Tem que dizer, tem uma contradição. Estamos distribuindo recursos para partidos que o país decidiu não distribuir exatamente para empurrar fusões, para reduzir o número, para criar mais governabilidade. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos ter muito candidatos, vamos ter chapa própria. Eu acho bom, vou dar aqui já que nós estamos em janeiro, aqui meio período de férias, pelo menos férias escolares, né? Não para nós aqui, mas vamos lá. Bom, eu acho que a ideia de um presidente militante não é boa para o país, ainda mais no estilo do presidente Bolsonaro. Você imagina... É meio ruidosa, né? Se tivesse que 5.570 municípios, cada um vai ter a chapa lá, Aliança pelo Brasil, o presidente fazendo campanha, não é bom. Quer dizer, né? E é muito difícil que ele não faça isso, na medida que se tiver seu partido. Então, aí a grande incógnita é saber se vai dar ou não para legalizar a Aliança pelo Brasil. Caso ela não for legalizada e o presidente não concorra, eu acho que ele vai se envolver em pouquíssimas campanhas, só com aquelas tiradas lá de Palácio da Alvorada, de vez em quando. Se o presidente não se envolveu praticamente no segundo turno da eleição do ano passado, ele recusava receber os políticos, na verdade. O que vai acontecer em áreas onde o presidente Bolsonaro tem muito apoio, especialmente no centro-sul do Brasil, os políticos vão correr atrás, vão botar a foto dele, tipo Bolsodória, assim, vão botar algum bolso no nome, etc. O que vai haver nas eleições são plebiscitos municipais. Então, no Rio vai ser a questão Crivella, aprovação ou não da questão Crivella. São Paulo vai ter um plebiscito, tomara, aí vamos torcer para a recuperação de saúde do Bruno Covas, sobre a gestão Covas em São Paulo. Porto Alegre, lá com o prefeito Marquesan. Quer dizer, as eleições municipais elas são muito regionais, municipalizadas. Em alguns grandes centros, elas podem servir como um plebiscito nacional, mas eu acho muito difícil, até porque o presidente Bolsonaro não vai ter candidato. Então não vai ter o candidato do presidente Bolsonaro. Poderia ser a Joyce Hasselmann aqui, mas agora ela é de oposição ao presidente Bolsonaro, né? Então acho que não vai se configurar isso. Eu acho bom, eu acho ruim que a eleição municipal se transformasse num plebiscito sobre a presidência da República. O que vai acontecer também, para terminar aqui, aí sim é a gente medir o tamanho, o que sobrou da esquerda, né? Se o presidente Lula, a impressão que a gente tem é que o presidente Lula, digamos assim, parecia que tinha um tamanho muito maior do que está se revelando, né? O presidente Lula vai liderar a oposição, cadê a oposição, cadê a rua, cadê o comício, enfim. Né? Então, liderar a oposição ele não conseguiu porque, me parece, o impeachment desse presidente Dilma Rousseff, a derrota, a prisão, os processos contra ele, fizeram com que outros líderes, outras figuras que estavam sufocadas pelo PT quisessem, né, botar a cabeça para fora. O Ciro Gomes, gente em outros partidos, como no PSOL, por exemplo. Mas do ponto de vista eleitoral, voto, ele ainda não é capaz de fazer a diferença? Eu acho que ele pode não unir a oposição no Congresso, por exemplo.
dar um discurso para a oposição no Congresso contra o governo. Mas na hora de pedir voto para o prefeito de Maceió, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, numa chapa com Freixo, aí não é uma coisa diferente? Eu acho que a última pesquisa da Datafolha mostrou, não é, que ele é o segundo personalidade brasileira que mais induz voto, então em torno de 30%. Então é o famoso 30% que o lulismo tem no país, né, o petismo / lulismo tem no país. Então ele influencia Nordeste, Norte do país, algumas regiões, não é, isoladas, enfim. Pode ter um certo peso no Rio de Janeiro? Pode. O problema é que quando você vai para grandes cidades, fora do eixo Nordeste, Norte, você tem assim, a presença do presidente Lula, ela gera voto, mas ela gera antipatia. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai fazer alguns votos para o Freixo, vai tirar muitos votos também. Quem faz essa conta no final? É muito difícil de fazer essa conta. Né? Então, acho que a ação do presidente Lula é no sentido de ter, quer dizer, se ele pudesse comandar a esquerda como gostaria de comandar, é ter chapas unificadas. Ou seja, então faz uma negociação. O PT vai apoiar o PSOL no Rio de Janeiro, bom, o PSOL vai apoiar o PT aqui em São Paulo, é isso. O problema é se o pessoal quiser ter candidatura aqui com a Luísa Erundina. E o Boulos. Né, o Boulos, né, no Rio com o Freixo. Bom, aí vai ter uma briga entre a esquerda, aí não vai para o segundo turno, não vai para o segundo turno dividido. Então, acho que para a lógica do presidente Lula de querer ser uma espécie de patriarca da esquerda brasileira, o ideal era PCdoB, PSOL, PT, enfim, até PSB. PSB está complicado agora, porque é um partido acho que tem luz própria, tem lideranças centralizadas. PDT nem pensar, porque vocês viram, vocês ouviram uma discussão muito dura entre a deputada Maria do Rosário e o Ciro Gomes num debate universitário. Enfim, acho muito difícil que o presidente Lula consiga coesionar a esquerda da maneira que ele não quer, mas a lógica política é essa, fazer frente à esquerda e aí nacionalizar o debate contra o governo federal.